Ok, irmão, graça e paz. Marcos no capítulo 11. Que leitura fantástica. De 1 a 33. Você vai ler em casa, tá certo? E vamos assim trazer a lição para o PG hoje, sem falta à noite. Perfeito? E essa lição nós vamos trazer sob o título A Manifestação Pública do Messias. Porque Jesus agora ele se apresenta ao povo, ele agora vai assumir, não é, a finalidade para que, na verdade, ele veio. Então, esta era a hora mais esperada do ministério de Jesus. Porque ali ele fazia o quê? Ele mostrava à humanidade aquilo pelo qual ele veio. Jesus veio, irmão, para morrer e agora estava entrando triunfantemente em Jerusalém para cumprir esse plano eterno de Deus. Está ali o cumprimento. Ele entra em Jerusalém e no momento da maior festa pública dos judeus, que era a Páscoa. Porque ali ele estava justamente atraindo todas as pessoas para si. Religiosos, políticos, sacerdotes, autoridades, anciãos, todos ali estavam vendo Jesus se manifestar ali em prol da sua missão, ok? Então, com isso, nós vamos ver uma lição fantástica aqui. Primeiro, a entrada triunfal do Messias em Jerusalém. Olha aqui, Marcos 11 diz assim: tendo tantos os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, e dizendo assim: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai, Hosana, nas maiores alturas. Quando vemos essa expressão, vemos aqui o primeiro lugar, a primeira lição dessa entrada triunfal, dessa manifestação de Jesus, é justamente que a consumação do propósito eterno. Deus consumiu o propósito ali, ou seja, a vinda de Jesus ao mundo foi um plano traçado na eternidade, irmãos, logo no início, não é? Quando Jesus já estava lá na glória ainda com o Pai, então Jesus já estava certo. Jesus disse: olha, eu vou lá para salvar, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho para nos salvar. Ele veio para nos dar a vida, tá certo? Então, em segundo lugar, a entrada triunfal do rei na cidade de Davi. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém foi extremamente despretensiosa. Ou seja, ele não entrou ali para mostrar, né, que veio com um cavalo de guerra, não veio aqui com a espada em punho, não veio acompanhado de exército, não veio como um conquistador político, mas como redentor, o redentor da humanidade. Essa foi a pretensão de Jesus entrar ali. E quando ele monta naquele jumentinho, ele estava ali dizendo que a sua missão era uma missão de paz e que, na verdade, o seu reino era um reino espiritual. Não era um reino material, como muita gente pensava, ok? Em terceiro lugar, a proclamação pública do Messias. Olha, tanto a multidão que estava em Jerusalém, quanto a que acompanhava a cidade santa, proclamava o Messias com vozes de júbilo. Você viu aqui na leitura? Na leitura a gente vê que, em primeiro lugar, Jesus é apontado como o Salvador. A turma ali com um grito de júbilo, ali a multidão gritou: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana, irmãos, significa ali um clamor pelo Salvador. Significa ali: agora salva-nos agora. Essa a proclamação da palavra Hosana. E, em segundo lugar, apontou Jesus como rei. Jesus, na verdade, é o rei. E com ele chegou o seu reino eterno, seu reino espiritual. Os reinos do mundo levantam-se e caem, mas o reino de Jesus jamais passará. O reino de Jesus é um reino eterno.
eterno. Então nós vemos assim lá desde o seu nascimento, onde assim ele salvará o seu povo do seu pecado. Então esse vai ser o reino de Jesus para salvar a sua humanidade. O juízo do Messias, outra lição extraordinária, tá ok, querido? Então, quando a gente vê aqui, na verdade, a figueira sem fruto, né? Jesus olha para aquela figueira bonita, cheia de flores, quando vai lá pegar o fruto, cadê o fruto? Não tem fruto. Aí Jesus diz assim, olha, nunca mais nasça fruto de ti. Aquela figueira secou-se. Então, vemos também aqui a purificação do templo, né? Quando Jesus chega lá no templo, o que é que acontece? Ele estava vendo todo o pessoal ali com o objetivo totalmente contrário, vendendo, né? Fazendo ali cambista, um bocado de coisa que não era para fazer no templo de Deus, ok? Aí o que é que acontece assim? Acontece que quando Jesus entra ali, ele teve tanta indignação que começou a derrubar ali a mesa daqueles que estavam vendendo, as pessoas ali compravam, as pessoas ali faziam tantas coisas e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então a turma estava profanando o templo. E Jesus chega lá e diz assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, tendes tornados em convite de ladrões. Aí o que acontece? A gente vê que, na realidade, esse juiz, tanto a condenação da figueira, ali, que estava sem dar fruto, quanto a purificação do templo, então isso simbolizava, irmãos, justamente a triste condição espiritual da nação de Israel. Ou seja, a nação de Israel, ela estava sem frutos, não dava frutos. É o simbolismo da árvore. A nação de Israel ela estava internamente corrupta, ali vendendo coisa no templo que não era para fazer. Então, alguns aspectos devemos ser respeitados aqui. Primeiro, a figueira sem frutos aparenta superar as demais figueiras, certo? Ou seja, assim são aqueles que aparecem verdadeiros cristãos, mas só têm aparência. Não é? Você já viu assim? Tem tanto cristão assim, irmão, que é moral, paz do Senhor. Roupa lá embaixo se arrastando, mas não tem nada além de que aparência. Não é? Só aparência. São profanos e teologicamente, mas não tem frutos. Tá certo? Ou seja, quando a gente vê pessoas assim, elas são, na verdade, profundos. É o que eu queria dizer. São profundos na especulação teológica. Tem até conhecimento da Bíblia, teologicamente, mas não tem fruto. E essa a coisa é muito séria, tá ok, irmãos? Então, a figueira sem fruto parecia desafiar as estações do ano, ou seja, a figueira produz os frutos antes das folhas. Mas o que é que acontece? As folhas, na verdade, ela pressupõem frutos. Então, ela fazia propaganda que não tinha. Estava lá meio de flores bonitas, mas quando chegou, cadê o fruto? Não tinha fruto, tá certo? Ou seja, só fachada, só aparência. Então, querido, nós vemos aqui algumas lições. Em segundo lugar, uma investigação meticulosa, tá certo? Então, o rei vai investigar a figueira e assim como investigou a nação de Israel. Então, o templo, os rituais, os corações e ainda sonda corações. E algumas lições devem ser destacadas. Jesus tem o direito de procurar fruto em nossa vida. Será que vai achar? Jesus não se deixa enganar. Se tem fruto, Jesus vai lhe elogiar, lhe abençoar, e vai dar um bendito meu Pai, possuir por herança o reino que está para vós, desde a fundação do mundo. Se não tem fruto, seca-se, joga fora, não presta. Então, que onde nós possamos estar assim.
E em terceiro lugar, uma condição dolorosa. Se Jesus tinha poder para matar a árvore, por que não usou o seu poder para restaurar a árvore? Porque Jesus usou esse fato para ensinar sobre o fracasso da nação de Israel. A nação de Israel poderia ter muitas folhas que o povo admirava, mas nenhum fruto que o povo pudesse comer. Então, querido, Jesus sentenciou a figueira a ficar como está. Jesus condenou a figueira infrutífera. Assim foi. Fica como está, estéril, sem fruto. Jesus dirá no dia final: apartai-vos de mim, aqueles que apartai-vos de mim, aqueles que viveram a vida toda apartada. Assim, continue o mundo sendo imundo. Ou seja, se você não dá fruto, ou muda ou continua dessa forma, mas a condenação está certa. Ok? Tem tanta lição magnífica aqui. Certo? Vamos ficar por aqui. E hoje, sem falta, irmãos, nós esperamos por você nesse vídeo, né? Lição tremenda. Tem muitas coisas aqui que o vídeo não vai dar tempo. Mas, irmãos, uma coisa eu sei com certeza. Esse estudo nós estamos ali levando para a honra e glória do Senhor Jesus. E você, olha, é o nosso convidado